aqui na Nova Zelândia. Teve muita coisa boa, mas teve aperto também. Teve mudanças na lei da migração, teve muita gente indo embora. Nesse vídeo eu vou fazer uma retrospectiva honesta de tudo que aconteceu aqui no ano de 2025, sem romantizar. Se você acompanhou a Nova Zelândia só pelo Instagram, parece um paraíso. Mas quem vive aqui sabe o que realmente acontece. O custo de vida ficou mais alto, comprar algumas coisas ficou um pouco mais caro do que era alguns anos atrás. O aluguel consome boa parte do salário. Isso daí é algo que eu já mencionei anteriormente, que o aluguel aqui é uma das coisas mais caras que se tem aqui. O mercado de trabalho está mais exigente. Eu falo que vem pessoas do mundo inteiro para a Nova Zelândia, não só brasileiros. E muitos já chegam aqui falando inglês, aonde coloca aí um ponto a mais para o currículo deles, enquanto outros chegam aqui sem falar inglês e até atingir esse nível leva tempo. E vir para cá sem estar preparado é um ponto muito negativo. Então, não tem mais espaço para erros aqui na Nova Zelândia. Aqui continua sendo um país excelente, mas não é mais aquele lugar fácil para quem vinha sem preparo. Há 6, 7, 8 anos atrás, não vou falar nem 15, 20 anos atrás, vou falar 6, 7, que foi o período em que eu vim para cá. Era bem mais fácil chegar aqui sem inglês, sem estar tão bem preparado em diferentes áreas para poder conseguir se estabilizar aqui. Hoje, essa concorrência está cada vez mais assídua, cada vez maior. Então, se você vier para cá despreparado, a chance de você fracassar é bem maior. Vamos falar do que dói no bolso. Hoje, no mercado, ficou mais caro. As compras que eu faço hoje por semana estão mais caras do que eram anteriormente. Eu já gravei vídeo falando sobre o quanto eu gasto aqui por semana. E olha que eu estou sozinho, minha família nem está aqui ainda. Então, para quem tem família, principalmente com filhos, o custo no supermercado ele está mais caro. Principalmente as carnes vermelhas. Acredito que no mundo todo teve um aumento aí, principalmente devido a tarifas que aconteceram ao redor do mundo. Então, o supermercado hoje ele está mais caro. Como eu mencionei anteriormente, questão do aluguel, principalmente nas grandes cidades, teve um aumento aí bem agressivo nos valores dos aluguéis. Cidades como Auckland, Wellington, Queenstown, é bem difícil hoje conseguir até lugar para morar devido à alta procura. Mesmo com os valores altos, é difícil às vezes encontrar até lugar para morar. Então, o aluguel aqui é uma das coisas que eu sempre digo que é o mais caro, que consome a maior parte do seu salário. As contas básicas, transporte, nós dependemos, na maioria das vezes aqui, de utilizar o nosso próprio transporte, nosso próprio carro. Então, abastecer o carro semanalmente, temos as partes das vistorias e as contas básicas do dia a dia, pagar luz, água, internet, as contas que nós fazemos aí básicas aí, teve também aumentos nessas tarifas. Então, ficar ciente, entender o que está acontecendo é importantíssimo para o seu planejamento. Dá para viver bem, dá, continuo dizendo que dá para viver bem, mas se você não se organizar financeiramente, se você não se planejar financeiramente, você vai passar por alguns perrengues aí. E vou usar exemplos de brasileiros mesmo que eu já vi aqui. Não vou falar só de brasileiro, vou falar de outras culturas também que eu já vi passando alguns perrengues aqui, por quando chegar aqui a moeda ter mais valor do que no país de origem. Então acaba se deslumbrando e começa a comprar carros com valor mais alto, procuram aluguéis ou casas bem melhores antes de se estabilizar primeiro financeiramente, entender como tudo funciona. Então fica aí a dica para se planejar financeiramente, entender os valores daqui, para você não passar por nenhum tipo de dificuldade. Uma coisa que marcou muito 2025 também foi a saída de muitos neozelandeses. Muitos indo para a Austrália, porque o salário na Austrália é melhor do que aqui na Nova Zelândia. Muitos jovens também saindo do país
e falta, né, de mão de obra. E para a gente que é imigrante, o fato de neozelandeses estar saindo é um ponto positivo porque abre mais oportunidades para quem está querendo vir para cá. E por que esses neozelandeses optaram por sair da Nova Zelândia e ir para a Austrália? Desde que eu vim para cá da primeira vez, sempre houve esse pensamento, esse tipo de modalidade dos neozelandeses irem para a Austrália para poder trabalhar, para poder ganhar mais. Principalmente nas minas, né, na área de Perth. Principalmente quem é da área industrial gosta muito de ir para lá, porque você trabalha nesse módulo de como se estivesse trabalhando embarcado, mas são em minas, então você acaba fazendo mais dinheiro. O setor de enfermagem lá também paga mais, setor de médicos, então acabam muitos indo para lá. Dizem que o custo de vida na Austrália é menor do que aqui na Nova Zelândia. Eu nunca fiz essa comparação, nunca fiz essa pesquisa. Conheço pessoas, brasileiros que moram lá, falam, já tiveram aqui na Nova Zelândia, já moraram aqui, dizem que viver na Nova Zelândia, num parâmetro geral, é melhor do que viver na Austrália. A Austrália é melhor por questões financeiras, mas em termos de qualidade de vida, a Nova Zelândia é melhor. Então, sim, a gente pode colocar isso como um ponto positivo, a saída de neozelandeses, né, indo para a Austrália, abrindo mais oportunidades aí para quem está vindo de fora, para poder aí aproveitar essas oportunidades que acabam abrindo para os imigrantes. Muita gente me pergunta se ainda dá para emigrar, e eu falo sim que dá, mas não dá para vir na loucura, despreparado. A imigração teve algumas mudanças, as regras da imigração estão cada vez mais claras, tem menos espaço para o jeitinho, né? Para quem acha que vai vir aqui, pode trabalhar em qualquer área, eu consigo fazer isso, fazer aquilo outro, e não é assim que funciona. Eu já mencionei várias vezes e repito que com a imigração você tem que comprovar a sua experiência naquela determinada função. Para a empresa também é a mesma coisa, você tem que comprovar que você atuou, que você trabalhou naquela área. Não é como você vai para os Estados Unidos com visto de turista e fica lá ilegal trabalhando em qualquer coisa. Aqui é diferente, o país é menor, 5 milhões de habitantes, então é mais fácil de ser vigiado, de ser controlado. Você ser qualificado, você saber falar inglês, isso aí vai fazer uma diferença tremenda no processo de você vir para cá, tanto de conseguir trabalho, como posteriormente virar um residente e aí um cidadão. Sempre falo e repito, aqui é um país de língua inglesa, então não adianta você chegar aqui achando que fala um português, você vai conseguir se virar, você vai conseguir os resultados que você está esperando. Não venha para cá na loucura, não venha para cá despreparado. O ano de 2025 mostrou quem realmente está vindo para cá para somar e quem está vindo para cá numa aventura. Não está se preparando para vir para cá e até muitos voltaram. Eu conheci alguns que voltaram porque vieram na loucura, não vieram preparados. E eu não quero que isso aconteça com você também. Se tem uma coisa que continuou forte no ano de 2025 que vai continuar no ano de 2026, é a mão de obra técnica, a mão de obra qualificada. Áreas da mecânica, quando eu digo mecânica é a área da metalmecânica em geral, mecânicos de manutenção, soldadores, encanadores industriais, montadores de estrutura, essa parte de metalmecânica, os eletricistas, quem trabalha com manutenção de equipamentos, mecânico a diesel, eles têm uma demanda imensa por mecânico a diesel, área de enfermagem, enfermeiros, estão precisando de muitos enfermeiros, porque muitos saíram, foram para a Austrália, área de hospitalidade, mas se você da área da hospitalidade, não só como as outras áreas, você tem que entender que você tem que saber falar inglês, porque você vai estar falando com o público. E é importantíssimo que você saiba se comunicar para você estar fazendo um bom atendimento ao cliente. A área de construção civil tem uma demanda imensa na área de construção civil, o país inteiro fazendo novas reformas, obras. Teve uma queda no nível de empregos, mas foi numa área específica do país, na área de construção, mas se a gente olhar o país como um todo, a área de construção está em crescimento, ela está em demanda, tem necessidade por profissionais. E aqui você vale pelo que você resolve. Se você é um bom resolvedor de problema, você vai ser bem pago por isso. Então tenha isso em mente. Profissionais qualificados são o que eles estão precisando.
Morar fora cansa. Você cresce, mas você fica exausto. Eu sinto falta da minha esposa, sinto falta dos meus filhos que não estão aqui hoje. Eu já mencionei os motivos pelos que eles não estão aqui hoje. Então, essa distância vai te cansando, o seu dia a dia aqui, você ter uma incerteza se vai dar certo, se não vai dar certo, se você vai continuar, se você não vai continuar. Tudo isso aí vai trazendo uma carga emocional muito grande e vai trazendo um cansaço psicológico muito grande também. E o ano de 2025 me mostrou que morar fora, eu cresço, mas não é só ganhar em dólar. Eu aprendi em ter muito mais maturidade. Todas as decisões que eu tomo hoje, elas são muito mais maduras. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, aonde eu tenho que agir, quando eu tenho que agir. Eu não ajo da mesma forma que eu agia há anos atrás, muitas das vezes de forma imatura e trazendo consequências aí para o meu futuro. E hoje eu penso muito no futuro, não só agir de forma aleatória, num impulso, naquela vontade do coração, mas sabendo de forma estratégica o que eu quero lá na frente. Então, esse ano de 2025 me ensinou muito sobre isso, me ensinou sobre crescimento, sobre maturidade, sobre me conectar com as pessoas, entender mais do ser humano, me conectar de forma genuína. Isso aí tem trazido muito aprendizado e muito crescimento para mim. Se eu tivesse que resumir 2025 em algumas lições, seriam essas. Planejamento é fundamental. Eu falo isso repetidas vezes. Sem planejamento, as chances de você fracassar são enormes. Inglês não é detalhe. Inglês aqui é essencial. A língua do país é o inglês. Se você não sabe se comunicar, você não avança, você não evolui. Profissão prática abre porta, aquela profissão que você está resolvendo problema. Como eu mencionei, profissões técnicas, profissões onde que você vai fazer com que o país cresça de uma forma onde ele está tendo necessidade. Então, essa profissão, as profissões técnicas, elas vão te dar mais chances de crescimento aqui. Networking muda tudo. As pessoas com quem você se conecta, as pessoas que você conhece, faz uma tremenda diferença no resultado que você tem aqui. Conhecer as pessoas certas, se conectar de forma genuína, não somente ser um interesseiro, mas ser interessante para aquela pessoa. Uma troca. Aqui a gente tem a expressão que chama win-win, ou seja, os dois lados ganham, não é somente um lado que ganha, não é só você sugando as informações que eu tenho, mas eu também te ajudando a evoluir, te ajudando a crescer. E uma última lição, não romantize morar fora. Muitas pessoas ficam romantizando o fato de morar fora, que é a melhor coisa do mundo. É sim, é muito bom, você cresce, você evolui, você ganha melhor, você é valorizado financeiramente, mas não romantize isso, não pense que sempre vai ser a melhor coisa, não pense que nunca vai ter problemas, você não pense que você não vai ter obstáculos, que você não vai ter derrotas, no caminho tem muitos altos e baixos, então tenha isso bem claro na sua mente. Isso foi uma das coisas que eu aprendi também, e o ano de 2025 mostrou isso aí com certa clareza para mim. A Nova Zelândia continua sendo um ótimo país, mas agora é para quem vem preparado. E falando em preparação, planejamento, o plano Nova Zelândia foi feito exclusivamente para isso, para te preparar, para que você não venha falhar em nenhum critério ao se preparar, ao se planejar para vir para a Nova Zelândia. Eu uso tudo o que eu aprendi nos anos em que eu estou aqui, todos os erros que eu cometi, para fazer com que você não passe pelos mesmos erros que eu. Se você tiver que errar, que você erre em algo diferente do que eu errei, porque os erros também trazem aprendizado. E o Plano Nova Zelândia foi feito para que você aprenda, para que você esteja preparado. Da mesma forma, o livro do Brasil para o Mundo, que é a minha história junto com o meu amigo Zezinho, que viemos para cá com inglês limitadíssimo, mas era uma época bem mais fácil do que é hoje. E aqui nós contamos os relatos de tudo que aconteceu na minha trajetória e na trajetória dele até
a gente obter o nosso visto de trabalho. Isso foi em 2018. Então, recomendo o livro Do Brasil para o Mundo para que você também venha entender como foi a nossa trajetória e a nossa experiência. E se você quer saber mais sobre o ano de 2026, o que está prometendo, coisas aleatórias ou qualquer coisa que você queira saber sobre a Nova Zelândia, deixa nos comentários aí que eu vou estar gravando um vídeo falando sobre isso ou até mesmo respondendo o seu comentário. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa assistir e dê a sua curtida aí, que ajuda bastante ao canal crescer. Valeu, tamo junto e é só o começo. Quem sabe a gente toma um café junto aqui, hein?